Novo investimento do Tesouro Direto na área se chama Educa Mais e nesse vídeo a gente vai ver se vale a pena investir, para quem que é adequado o Educa Mais e também se tem como lucrar com o Educa Mais de alguma forma, de forma antecipada, não precisa ficar até o final lá do vencimento, beleza? Então, nesse vídeo eu separei vários pontos que você não encontra por aí, então já deixa um dedo no like aí para fortalecer cada vez mais aqui o canal, tá? Primeiro ponto que eu separei é em relação ao que é o Tesouro Direto. Eu sei que vários de vocês estão começando a investir agora e não têm familiaridade com algum desses termos. Então, Tesouro Direto é o programa do Tesouro Nacional, ou seja, os cofres públicos, para que os investidores, pessoas físicas, tenham acesso a esse tipo de investimento. Porque até 2002 não era possibilitado às pessoas físicas investirem no Tesouro Nacional, tá? Apenas grandes investidores e instituições tinham acesso a esses investimentos. E a partir de 2002 foi democratizado isso e as pessoas físicas passaram a poder investir no Tesouro Nacional através do Tesouro Direto, tá certo? Então agora eu quero mostrar para vocês aqui os tipos de tesouro que a gente tem, que a gente pode investir. Então para isso a gente pode ir no site do Tesouro e lá em títulos você vai em preços e taxas. Aqui a gente vai encontrar todos os investimentos que a gente pode fazer, tá? Então vamos esperar a página carregar aqui, a boa vontade da página. Vamos lá a página, porque aqui não tem corte, né, pessoal? Aqui não tem frescura, a gente manda a bala na hora. Então, foi, carregou, legal. Então, aqui a gente tem títulos pré-fixados, ou seja, o título pré-fixado, ele traz uma taxa pré-definida e essa taxa vai render anualmente até o vencimento. Então, perceba, esse título aqui, 2026, a gente tem uma taxa pré-fixada de 10,10% que vai trabalhar essa taxa anualmente até o seu vencimento. A gente também tem o Tesouro Selic. Esse tipo de investimento está atrelado à taxa Selic, que inclusive hoje tem reunião do Copom, vai sair se a taxa de juros vai subir ou vai cair, tá? E aí o que acontece? Esse teu investimento é pós-fixado, então hoje a taxa de juros está em 13,75%. Está rendendo 13,75% ao ano. Caiu, agora o teu investimento começa a render menos, mas você não tem nenhum efeito severo de marcação a mercado que te faça perder dinheiro, ele sempre vai rendendo. Então, se a taxa de juros começou a subir, o teu investimento começa a subir, diferente do que acontece aqui no prefixado. Você fixou a 10%. Se a taxa de juros sobe para 12%, esse teu investimento vai continuar rendendo 10%. Se cair para 8%, vai continuar rendendo 10%, tá? E aqui no Tesouro Selic, ele vai oscilando conforme a taxa de juros vai se movimentando. E aqui a gente também tem o Tesouro IPCA+. Aqui a gente tem uma parte do rendimento pré-fixado, então aqui no Tesouro IPCA+, 2029, a gente tem um pré-fixado de 5%, mais o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação aqui no Brasil. Então, você vai ter a correção por uma taxa fixada, mais o rendimento do IPCA. Então, se o IPCA foi 5%, você vai ter um rendimento total naquele ano de 10%. E ele também tem a chamada marcação a mercado, que a gente vai compreender aqui no detalhe como que ela funciona, beleza? Então, vamos lá. Agora, a gente também tem o Renda Mais, que é similar ao que a gente tem no Educa Mais, porém aqui o objetivo é que você construa um patrimônio para focar na aposentadoria. E aqui no Educa Mais, a gente tem o objetivo de fomentar o teu estudo ou do teu filho ou de alguém da tua família, né? Então você pode começar a investir com o objetivo ali de formar um patrimônio. E aqui vai funcionar muito similar ao IPCA+, que a gente tem aqui em cima, tá? Ele vai render uma taxa pré-fixada mais o IPCA. E a gente vai entender logo mais aqui como que funciona o Educa Mais. Então a gente tem a fase de acumulação. Então nessa fase aqui ele vai render a taxa fixa que a gente viu lá anteriormente, mais o IPCA até o vencimento do título, certo? Chegou no vencimento do título, que é quando, teu filho acabou de nascer, você quer investir para quando ele tiver 18 anos pagar a faculdade. Beleza, você vai selecionar o título de 18 anos, que é o mais longo que tem no Educa Mais, e aí ele vai render aquela taxa pré-fixada, mais a variação do IPCA ao longo do tempo. Aí você acumulou um patrimônio. Chegou o vencimento, agora você vai usufruir, né? Fase de benefício. Então, eles vão te devolver esse investimento ao longo de 5 anos para pagar a faculdade, alguma coisa assim. Corrigido
pela inflação, tá? Então, esse teu investimento, ele acumulou o patrimônio e agora ele vai ser devolvido para ti. E aí, a fração que não foi devolvida, né, a parte que ficou ainda investida, vai continuar rendendo a inflação, tá? Só que isso acaba não sendo tão interessante. A galera não tá falando muito sobre isso, porque pelo menos até o presente momento aonde eu vi, aquela taxa pré-fixada que você tinha, você já não vai ter mais na fase de usufruto daquele investimento que você fez. Ele simplesmente vai corrigir pela inflação. Então, acaba não sendo tão interessante em relação a outros tipos de investimento. Então, por exemplo, você poderia fazer um investimento para 10 anos, 15 anos, e aí você acumulou aquele patrimônio total ali, e aí você pode fazer o seguinte, você pode colocar num tesouro IPCA+, com juros semestrais. Então, o teu valor patrimonial total, ele vai continuar rendendo uma taxa pré-fixada, mais o IPCA, e você vai receber uma boladinha a cada 6 meses. E aí, com esses 6 meses, você divide ali em 6 meses ali para ir pagando as parcelas, no caso. E aí você continua rendendo aquela totalidade, tá? Então, a meu ver, não é tão interessante assim, caso ele renda somente a taxa de juros, o IPCA. Tá? Somente IPCA na parte do usufruto desse investimento. Então, tem que dar uma olhadinha no detalhe, eu não encontrei essa informação. Se você tem essa informação, com certeza ele rende somente o IPCA na parte do usufruto, comenta aqui embaixo. Mas pelo que eu vi, vai ser assim, então a meu ver não é tão interessante assim por essa ótica, tá? E é justamente esse o ponto de dúvida que eu trouxe aqui. Quarto ponto, né? Necessário comprovar a destinação dos recursos, então o objetivo dele ali é fomentar a educação. Então eu preciso comprovar que eu me inscrevi na faculdade ou me inscrevi o meu filho na faculdade? Não, não há essa necessidade, tá? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Então, lá no site Tesouro a gente também tem um simulador de aporte para você coloque o objetivo que você quer e quanto que você precisa investir. Então lá no site Tesouro você pode vir aqui em títulos e Educa Mais. No Educa Mais você vai preencher esse formuláriozinho aqui para você saber qual investimento você vai querer, tá? Então, investimento futuro de Clem vai ser do Cladewilson, que vai ser o nome do meu filho, um belo nome para uma criança dessa geração, né? Qual é a opinião de você? E o Cladewilson hoje ele tem 0 anos, idade do Cladewilson começará a universidade aos 18 anos, tudo bem? Renda mensal pretendida, ele vai querer pagar a faculdade de R$ 1.500, por exemplo. Beleza? O investimento inicial é 0. Legal, ele vai calcular aqui. Então, ele vai falar que o título adequado para ele é o Tesouro Educa Mais 2041, rentabilidade IPCA mais 5,39%, início do recebimento do rendimento que a gente teve, né? Começar a receber as parcelas vai ser em 15 de janeiro de 2041. E a sugestão de aporte mensal para chegar a esse valor que a gente quer é de R$ 236,22 ao mês, né? Então, a gente precisaria ter aqui a quantidade de títulos de 21,81 títulos, tá? Então, aqui ele fez a simulação para você, você pode fazer a simulação posteriormente aí para você verificar quanto que você precisaria investir para chegar a determinada meta, tá? Sexto ponto, como investir no tesouro. Essa parte mais tranquila, né? Então, para você ter acesso ao tesouro, precisa de uma corretora de investimentos. Agora, qual que é a melhor corretora? A gente não tem parceria com nenhuma e a gente nunca vai ter, porque a gente é totalmente dependente das nossas opiniões, tá? Então, as recomendações que a gente dá de investimentos lá na Notorious, que é a nossa casa de análise, a gente não tem vínculo com nenhuma corretora, porque as corretoras, elas acabam oferecendo aquilo que é mais lucrativo para elas. Então, eles vão te oferecer um fundo, um COI, alguma coisa assim, e a gente, sendo independente, a gente pode oferecer a recomendação sem nenhum tipo de vínculo, né? A gente não recebe comissão de nenhuma forma, de nenhum investimento que a gente recomenda. Então, a gente sempre vai manter essa independência, tá? Então, a gente não tem parceria com nenhuma. Então, aqui, eu até botei aqui a XP para você ver como é que funciona, né? Então, você vai abrir a conta na tua de preferência, então pode ser na XP, na Rico, Modal Mais, no Invest, qualquer uma dessas grandes, desde que esteja vinculado na CVM, tá? E aí você vai abrir a tua conta lá, vai na parte principal, vai ter uma parte de investimento. Abriu a parte de investimento, vai ter uma aba lá com todos os tipos de investimento que tem. Aqui no caso da XP está lá embaixo, Tesouro Direto, certo? No Tesouro Direto vai aparecer todos os tipos de tesouro. Aqui no Tesouro Educa Mais, só selecionar ali investir, colocar o valor que você quer investir a partir de R$ 32,49, esse daqui, valor baixo,
e aí só finalizar, colocar a tua senha ali e tudo mais. Então essa é a parte mais simples aqui, tá? Agora, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Vamos voltar lá. Beleza. Voltando aqui. Agora, o que a gente tem no sétimo ponto? É possível vender antes do vencimento? E sim, pessoal, é possível, porém sofre marcação a mercado e você pode ter rendimento negativo. E aí eu vou te explicar aqui como funciona a marcação a mercado. Então, presta bastante atenção nesse ponto aqui, tá? Porque geralmente gera bastante dúvida, então presta atenção. Se ficar com alguma dúvida, volta um pouquinho, manda aqui nos comentários que a gente te ajuda aí a compreender esse ponto aqui, tá? Então, aqui, primeiro, eu quero que você compreenda como funciona a marcação a mercado. Então, a forma mais simples da gente compreender isso é nos títulos pré-fixados. Então, todo título pré-fixado, no vencimento, quando você terminar aquele período se extinguir, né? Acabou o período, você vai receber o valor que você investiu. E todo título vale R$1.000 lá na frente, tá certo? Então a gente precisa trazer esses R$1.000 a valor presente, porque esse valor presente vai render a taxa que a gente contratou anualmente até o vencimento, até chegar R$1.000, tá? Então, por exemplo, se a taxa aqui desse título for de 10%, a gente vai ter uma taxa diária de 0,03%, tá? Porque a gente calcula a rentabilidade de forma diária em dias úteis, tá? Então aqui, imagina o seguinte, a gente tem a data de hoje até 1/8 de 2033, 10 anos. Isso aqui gera pra gente 2.515 dias úteis, tá? 2.515 dias úteis. Show de bola. Então, para que a gente invista nesse título pré-fixado a 10% ao ano, a gente precisa colocar 386,27. Ou seja, a gente investiu 386,27, ele vai render 10% no próximo ano, e aí ele vai render juros compostos. Esse novo rendimento vai render mais 10%, que vai render outro valor, esse outro valor vai render mais 10%, até passarem-se 10 anos e a gente chegar ao valor de R$1.000, tá? Então, é assim que funciona a marcação a mercado. Então, agora, para a gente simular aqui o que acontece. Imagina que passou um ano, tá? Então, a gente pega aqui, vamos pegar aqui o valor de tempo, 2.515 menos 252 dias úteis, né? Então, 2.263. Então, passou um ano aqui. O que aconteceu? A gente teve um rendimento de 10%, certo? Nesse período. Legal. Agora, imagina o seguinte. Se a gente for vender de forma antecipada, a gente vai sofrer marcação a mercado, porque agora a gente está vendendo pelo o preço de mercado. Se a gente mantiver até o final, nada muda. Só que se a gente vender antes do vencimento, a gente tem que vender ao que está sendo negociado no mercado. Então, você pagou R$500 mil no teu apartamento? Legal, pagou R$500 mil. Agora, quanto que ele vai estar valendo daqui a 5 anos? Né? Será que ele se depreciou ou apreciou? Então, você vai vender a mercado, tá certo? Essa é a pegada aqui. Tá? Então, imagina que caiu para 5%. Então, agora você teve um ganho antecipado. Tá? Porque agora esse teu título ele vale muito mais. Então aqui, por exemplo, ele deveria estar valendo R$ 424,90, mas como caiu 5%, agora esse valor presente é um valor mais alto, porque ele vai render 5% e não mais 10%. E no mesmo período ele precisa chegar a R$1.000, certo? Então agora ele se valorizou. Então se você vender de forma antecipada, você coloca mais dinheiro no bolso. E caso o contrário tivesse acontecido, a taxa aqui fosse para 13%, você teria um prejuízo agora, nesse mesmo período, beleza? Então, é assim que funciona a marcação a mercado. E agora, em relação ao título Educa Mais, ele é vinculado ao IPCA. Então, esse valor futuro, a gente não tem como saber qual vai ser o valor futuro, porque ele é atualizado pelo índice de inflação. Então, a gente precisa atualizar esse valor. Então, a gente tem outra planilha aqui para que você compreenda como funciona. Aqui no valor futuro, como a gente não sabe qual que vai ser, a gente vai colocar 100%, tá certo? E aqui a gente tem o valor nominal atualizado. Para pegar esse valor nominal atualizado, que é o valor de R$1.000, né? Em algum momento lá no histórico da Ambima, a Ambima é que faz esse estudo aqui e traz para a gente atualizado. Iniciou-se por R$1.000, aquele título valeria R$1.000, porém ele vai sendo atualizado pela inflação, tá? E aí a Ambima divulga esse valor. Então você vai no site da Ambima e pega aqui, simplesmente só colocar VNA, Ambima, já vai aparecer. Então hoje é de 4.126. Então esse é o valor do VNA, tá? Então a gente pode colocar aqui, vamos colocar 4.000 para ficar fácil aqui as nossas contas, tá? 4.000.
Legal. Qual que é a taxa anual? Vamos supor que seja uma taxa anual lá prefixada de 10% também para facilitar aqui a visualização, tá certo? Que nem a gente fez no prefixado. Legal. Qual que é o período aqui, o tempo que a gente tem? 2.515 dias. 2.515 dias. Show de bola. Tá. Então vamos imaginar agora que passaram-se de novo um ano, né? Então a gente tem 2.263. Legal, então a gente teve um rendimento de 10%. Porém, esse título aqui, ele vai ser atualizado pelo IPCA. Então vamos supor aí que teve 5% de inflação nesse período. Então esse 4.000 aqui, que é o VNA, ele vai para 4.200, certo? Então a gente teve um ganho adicional aqui. Se a gente vender nesse momento, a gente tem lucro, mesmo que a gente esteja vendendo de forma antecipada, tá certo? E agora, imagina que passado um ano, né, a gente já teve um lucro aqui, só que aí caiu essa taxa. Essa taxa caiu para 6%. A gente teve um ganho antecipado aqui também. Então a gente pode vender antecipadamente, colocar um lucro que a gente teria só lá na frente de forma antecipada. Então, bacana, legal. Só que se essa taxa aqui ela subisse para 15%, né? 15% é difícil, tá, pessoal? É só para exemplificar aqui. A gente teria uma perda agora com essa venda antecipada. Então você investiu no ano passado, passou um ano, a taxa de juros subiu. Se você vender de forma antecipada, você acaba perdendo dinheiro. Então é assim que funciona a marcação a mercado. Por isso que quando você investe em um título que sofre marcação a mercado, você precisa estar muito bem claro de como que as coisas funcionam. Ou você vai investir para deixar até o final do vencimento e aí a marcação a mercado não vai surtir efeito, você vai ter exatamente aquela taxa que você contratou, ou se você for vender antes do prazo, você precisa entender como é a marcação a mercado para tomar uma decisão ali, para poder lucrar com isso ou perder dinheiro com isso, caso você não entenda como as coisas funcionam, tá certo? Então, agora eu quero saber de você, cara. Ficou aqui até o final? Se ficou aqui até o final, deixa um dedo no like aí para saber que você gostou do vídeo. Também comenta aí, sou investidor casca grossa, porque só quem é investidor casca grossa fica aqui até o final da gente, compreendendo todos os detalhes sobre o que a gente traz para vocês aqui, beleza? Agora também, cara, vá lá no meu Instagram aqui, que é o Fê Guimarães, manda um soquinho para eu saber que tu veio lá do YouTube, eu abro caixinha de perguntas praticamente todos os dias lá pra gente trocar uma ideia. Agora eu vou deixar um vídeo bem aqui que eu acredito que vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!